Nós estamos no nosso quarto encontro. A lição, se você ainda não tem a lição, um dos diáconos deve estar entregando. Pode guardar a sua lição é para você fazer os apontamentos, conferir os textos que serão importantes para a sua meditação, mas eu quero que você foque, como temos feito de forma cotidiana, nos versos que nós trabalharemos, se Deus permitir, nesse estudo. O nosso propósito é trabalhar o verso 6 e encerrarmos o nosso estudo de hoje no verso 9. Então, algumas porções desse texto da primeira carta do capítulo 1. Já avançamos bastante. Nesse quarto encontro, nós já trabalhamos 5 versos. Como tenho dito sempre, não há pressa. Nós não devemos ter pressa para aprender e crescer nas Escrituras, na palavra do Senhor. Eu quero relembrar a você de forma muito breve aquilo que nós temos trabalhado até aqui. Nós já sabemos que o apóstolo Pedro, quando ele escreve esta carta, provavelmente ele estava nas redondezas da cidade de Roma, ali como a grande maioria dos cristãos, precisando estar escondido por causa da perseguição que já era uma perseguição notória. Os crentes estavam sofrendo. A igreja estava passando por um início, e eles nem sabiam que era apenas o início das provações, das perseguições que veriam. Mas até aquele momento, a igreja já sofria, e sofria muito. E Pedro resolve escrever essa carta para fortalecer o coração dos crentes, para trazer aos crentes a necessidade deles perseverarem até o fim. Mas é interessante porque os 5 versos iniciais que nós trabalhamos até aqui, de forma alguma nós vamos perceber Pedro chamando a atenção para o contexto histórico que eles estavam vivendo, para os dias maus, para as perseguições, a perseguição do Império Romano. Não. Ele começa a sua carta fazendo, como era costume, a sua saudação, apresentando a mensagem, apresentando a si, falando sobre quem era o alvo da mensagem, ou seja, para quem era a mensagem, e nós já sabemos que a mensagem era para crente, para cristãos, que ele vai dizer no verso 1, eram eleitos que eram forasteiros, ou seja, eles estavam ali, aonde estavam, e a região que estavam aqueles crentes, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqueles crentes estavam ali, mas ali não era o seu lugar definitivo. Eles estavam como peregrinos, e esta carta é para eles. E esses que são peregrinos, antes de mais nada, eles são santos, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. E estavam sendo santificados dia a dia, para viver uma vida em obediência a Jesus Cristo. Mas o apóstolo Pedro, depois de fazer essa introdução, de falar a respeito daqueles que estariam ouvindo ou lendo a mensagem que ele transmitiria, ele eclode no verso 3 em uma adoração e louvor. O verso 3, ele começa o verso bendizendo ao Senhor. Como disse na última aula, uma doxologia. É um louvor escrito, cantado, mas expresso por meio de palavras. Ele bendiz ao Senhor. Ele louva ao Senhor. Até aqui nenhum tipo de palavra que se refira ao contexto que eles estavam vivendo de perseguição. Pedro inicia a sua carta bendizendo a Deus. Bendizendo a Deus, por quê? Porque ele foi, e assim aqueles crentes foram todos eles regenerados para uma viva esperança. E a regeneração,
a salvação daquelas pessoas foi por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Semana passada nós tratamos sobre isso. Esse foi o primeiro motivo da gratidão. Eles deveriam agradecer ao Senhor porque foram regenerados. Mas não apenas esse motivo deveria estar no coração daqueles crentes para bendizer, para louvar, para adorar o Senhor. Mas o verso 4 ele diz que aqueles que foram regenerados para uma herança. Ou seja, eles receberam por meio de Jesus Cristo uma herança. E essa herança não é corruptível, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível, e esta herança está ligada com o fato daqueles que ali estavam não fazerem parte daquela região, daquele lugar, estarem ali, mas serem cidadãos dos céus. A cidadania daqueles que ali estavam era celeste, nós já falamos sobre isso. É o segundo motivo da nossa gratidão e da gratidão daquela igreja. Eles deveriam agradecer ao Senhor porque foram regenerados e regenerados para uma nova vida. E essa vida começava a ser vivida aqui, mas teria a sua conclusão na eternidade ao lado de Cristo. Mas o terceiro motivo da gratidão que aqueles crentes deveriam ter é o verso 5. Porque aqueles que foram regenerados, aqueles que morarão no céu, tem a garantia desta nova moradia, a garantia da salvação eterna, não porque são fortes, não porque são vigorosos, mas porque eles são guardados pelo poder de Deus. E semana passada nós nos lembramos que, apesar das diversas situações adversas, o crente pode sorrir de forma constante por saber dessas três verdades. Nós somos salvos, nós somos regenerados, nós somos eleitos por Deus, nós temos uma herança, e essa herança é destinada àqueles que foram salvos pela graça, e a garantia desta herança, a garantia de chegarmos ao céu dos céus, é pelo poder de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E três motivos são apresentados por Pedro nesta carta. Agora, o verso 6, então, nós chegamos ao cerne da carta, ou o cerne do motivo pelo qual Pedro vê a necessidade de escrever aos crentes do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia e, por assim dizer, os crentes em todos os tempos, em todas as eras, porque esta carta, ela é uma carta que é para a igreja no tempo presente, uma carta que motiva o coração de cada um de nós. E o verso 6, ele começa dizendo assim: nisso exultais. Ponto. Segura aí, porque agora nós temos uma verdade importante. Ele diz assim: nisso exultai. A palavra está ligada ao contexto anterior. Então ele quer dizer, vocês devem louvar, vocês devem se alegrar, exultar. É uma alegria imensa, uma alegria incontida. É a mesma alegria que ele vai trazer mais à frente no verso 8, quando ele diz que a nossa alegria deve ser indivisível. Uma grande, uma imensa alegria. Então ele diz, nisso vocês devem se alegrar de forma plena. Em quê? No saber que nós somos regenerados, no saber que nós temos um lugar nos céus, ao lado do Senhor, de saber que nós vamos chegar lá. A perseverança dos santos, nós vamos perseverar até chegar lá. E isso precisa ser guardado por nós. Nisso vocês devem se alegrar, no fato de serem salvos. Nisso vocês devem se alegrar, de vocês serem nova criação. Nisso vocês devem se alegrar, de terem sido feitos filhos de Deus. Tudo isso está
incutido no termo regeneração. Agora ele diz que nós devemos nos alegrar, sim, mas aí ele coloca algo que precisa ser lembrado. Aí ele diz, embora, olha, vocês devem se alegrar, apesar de. Então aqui ele começa a pontuar a realidade entre o céu e a terra. Enquanto o crente espera a vinda do Salvador, ou enquanto o crente estiver caminhante nesta terra, como peregrino que é, o crente deve se lembrar que, embora deve se alegrar, que embora o seu coração deve estar contente com a realidade do porvir, há uma realidade presente. E qual a realidade presente apresentada por Pedro, principalmente no seu contexto, no contexto da carta? Ele diz, embora no presente, no tempo presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Aí então nós entramos no que falamos na semana passada. Em meio às tribulações, em meio às provações, em meio aos dias maus, em meio às tempestades, e ele vai dizer que no presente, por breve tempo, havia a necessidade daqueles cristãos serem contristados, aqui é provados, futicados, é passar por dias maus. Apesar disso, do crente passar por dias maus, ele deve se alegrar. Deve manter o seu coração esperançoso. Deve manter no seu coração uma viva esperança. Apesar de toda a perseguição que eles estavam vivendo, eles deveriam exultar, porque eles tinham a certeza, a garantia da salvação por meio da obra vicária de Jesus Cristo. Mas pensem comigo. Pedro fala sobre essa realidade da perseguição, não fala? Uma perseguição muito forte, em que cristãos já estavam sendo mortos aos milhares, e que a qualquer momento esta realidade poderia se tornar algo concreto na vida da igreja ou das igrejas daquela região. Mas Pedro, ele traz uma palavra de encorajamento ao coração daqueles homens e mulheres, porque ele vai dizer que, apesar de, naquele presente momento vivido, fosse necessário que eles fossem contristados, aquele momento de provação, perseguição, os dias maus, tinha um tempo contado, um tempo determinado por Deus. Na providência graciosa de Deus, o tempo da provação e da perseguição tinha um exato momento. E Pedro vai dizer que é um breve tempo. Um tempo breve. Como seria e o que ele quer dizer com o tempo da perseguição, provação, adversidade ser breve? Ele quer comparar com a sublime herança que todo crente receberá. Ele não quer dizer, ele não quer normatizar um tempo de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não é isso que ele quer dizer com um breve tempo. Porque, ora, há pessoas e crentes em todo o tempo, em todas as eras, que desde o momento que foi alcançado pela graça, viveu dias de adversidades até o momento do seu encontro com Cristo ou do seu fechar de olhos para essa eternidade. Não, Pedro quer dizer, quando ele diz um tempo breve,
um período pequeno, é porque aquilo que está destinado aos que foram eleitos, separados por Deus, o tempo da aprovação, o tempo da adversidade, não se compara ao presente que Deus tem a cada um de nós. Aqueles crentes podiam ter a segurança, a certeza, que não importasse o período que eles passassem pelos dias maus, a certeza da herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, era uma realidade. E de fato, de verdade, nós compreendemos que o que o salmista disse é fato. Ao anoitecer pode chegar o dia tempestuoso, mas pela manhã, de fato, a alegria, ela retorna. Não há mal ou não há adversidade que dure para sempre, porque Deus é o Senhor do tempo. Nós não passaremos um único segundo além daquilo que Deus, na sua eternidade, declarou para que nós viéssemos a viver de dias adversos e de provação. Será que isso não traz a você um certo conforto de saber que a adversidade, os dias maus têm o seu tempo contado e que os dias maus, a adversidade, o choro, a preocupação está nas mãos de Deus e não na mão do acaso, não na mão do inimigo da nossa alma, não na mão ou nas mãos dos adversários da igreja, como era naquele tempo? Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da história, e toda a história está debaixo do seu poderio. Aí Pedro diz que há um tempo predeterminado por Deus, e esse tempo, no sentido geral, é um breve tempo. E que nesse breve tempo, era o tempo presente para eles. Eles precisariam passar por aqueles dias adversos. E é interessante porque ele vai enumerar as provações. Quais as provações que eles estavam vivendo? A princípio, a perseguição por meio do Império Romano. A partir de 64, como nós sabemos, os cristãos começam a ser perseguidos pelo Império Romano, não mais pelos judeus, não mais pelo Sinédrio, não mais pelos religiosos lá do Sinédrio, mas agora eles são perseguidos pelo maior império daquela época, o Império Romano. Mas percebam que ele diz assim: vocês passarão ou estão passando por essas provações ou contristados. Estão tristes, sendo conduzidos a aquela tristeza imediata por aquilo que estão vivendo. Mas não apenas por isso, mas há vários tipos de provações. Jesus disse certa vez: no mundo tereis aflições. As provações que aqueles crentes estavam vivendo era exatamente aquela de serem perseguidos pelo Império Romano. Mas eles precisavam estar atentos. Não se sabia quanto tempo o Império Romano perseguiria, se a perseguição pararia, se a perseguição teria um fim, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não havia um conhecimento prévio sobre o tempo que Nero perseguiria a igreja. Mas o que eles precisavam saber é que o ser cristão, que o cristão ele anda na contramão da realidade do mundo. O cristão ele não anda na direção do pecado. O cristão não anda na direção que o mundo anda. E por isso será perseguido. E por isso passará por dias maus. E Pedro está alertando a eles:
essa perseguição é pontual nesse aspecto, mas o cristão, durante a sua vida, sofrerá diversas outras perseguições. Pontuamos, então, na realidade presente. O nosso país não tem uma perseguição com as mesmas características das perseguições existentes na época que Pedro escreveu a sua carta. Ninguém entra na tua casa, arrebenta a sua porta e sai te arrastando para uma prisão. Não. Essa não é a realidade aqui em nosso país. Pode ser uma realidade em outros países. Países fechados para o Evangelho, esta pode ser uma realidade. A nossa realidade não é uma realidade em que, depois de acontecer esse fato, ser levado a uma praça pública e ali ser apedrejado, ser crucificado, ser degolado. Não, não é uma realidade como esta que nós vivemos em nosso país. Aí de vez em quando eu ouço alguém dizer assim, no Brasil não há perseguição. No Brasil não há perseguição nesse aspecto. Mas há diversas provações que o crente experimenta diariamente, ou não. Há diversos aspectos na vida do cristão que ele passa por provações diariamente. Talvez nós possamos pensar e enumerar aqui algumas dessas provações ou dessas perseguições vividas pela igreja. Por exemplo, uma das perseguições que nós como igreja, ou nós como membros da igreja, e sendo membros da igreja, a igreja formada por família, vive no tempo presente. As perseguições ideológicas, que tentam desvirtuar aquilo que é o princípio normativo de Deus para uma família. A mídia, estamos vivendo o período do carnaval, né? E é uma época em que nós percebemos com maior profundidade o quanto que a sociedade decaída luta e persegue a igreja do Senhor. Há vários motivos e a igreja passará por diversas provações em diversos tempos, e a gente precisa lembrar disso hoje e sempre. Não há um momento de descanso para aqueles que nasceram de novo, porque eles são ou amigos de Deus, e se são amigos de Deus, eles são inimigos do mundo. Eu prefiro ser inimigo do mundo e ser amigo de Deus. Pedro, então, mostra à igreja que, apesar de eles terem os motivos que são os motivos para louvar e adorar a Deus, em meio a essa adoração, em meio a esse louvor, eles passarão por adversidades. E é por isso que, em meio à realidade vivida, nós somos convidados pelas Escrituras a continuar a louvar ao Senhor. Está passando por adversidade? Seja ela qual for, continue a adorar ao Senhor. Os dias são maus, lágrimas insistem em enrolar do rosto, não deixe de adorar ao Senhor, porque tudo isso é passageiro. E na contramão desta realidade, Deus garante a cada um de nós a salvação em Cristo Jesus. Agora percebam a origem destas provações. Em primeiro lugar, é claro, de fato, essas provações, elas são ocasionadas por algo ou alguém. Concordam?
né, aqui nesse ponto, o Império Romano. Na realidade vigente, essas provações, essas adversidades, têm diversos motivos. Esses motivos, para passarmos por adversidades, são os motivos externos, mas não são os motivos a priori. O que é a priori? É o motivo principal. E pasmem nisso. Para alguns dizer isso, seria dizer que eu sou um herege. Para algumas correntes teológicas, imaginar que o dia da adversidade, o dia mau, a aprovação tem uma origem. E esta origem transcende a realidade vivida. Para muitos seria dizer que o pastor Marcelo está equivocado. Mas equivocados estão eles, porque não percebem aquilo que as Escrituras dizem a respeito da origem das provações e das adversidades. Olha o que diz o verso seguinte, o verso 7. Pedro diz assim no verso 7: para que, uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Caminhe comigo mais uma vez, voltando no verso 6. No verso 6 Pedro diz que nós vamos passar por provações. Se necessário, passaremos e passamos por adversidades. Mas essas adversidades, essas provações, elas têm um propósito determinado por Deus. Qual é o propósito determinado por Deus para que essas provações se tornem uma realidade na nossa vida? Os dias maus, as adversidades, os desertos, os vales, não são por acaso. Em primeiro lugar, eles são para que sejamos refinados em nossa fé. Que difícil ouvir isso, né? Nós passamos pelas adversidades para que a nossa fé em Deus, Pai, Filho e Espírito, seja confirmada. Vocês observaram o texto de Hebreus, capítulo 10, que a gente leu no início? Por que eu fiz a leitura daquele texto? Porque a leitura daquele texto está ligada a esse texto inicial. Eu quero te pedir que você pagine as Escrituras, volte um pouquinho em Hebreus capítulo 10. A partir do verso 32. Hebreus 10, a partir do verso 32. O autor aos Hebreus, no verso 32, nos diz: lembrai-vos. Ele está lembrando aos seus ouvintes, aos crentes de origem hebraica, lembrando a eles algo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, aí a gente pode compreender essa palavra iluminados no sentido de serem salvos, de serem alcançados pela graça, de terem nova vida. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes o quê? Lutas e sofrimento. Então, o autor aos Hebreus está lembrando aos seus ouvintes, aqueles que ele estaria escrevendo, que um dia, num determinado momento,
eles foram alcançados pela graça, tiveram a sua mente, o seu coração transformados, e a partir daquele momento, eles foram e começaram a ser provados e passar por dias adversos. E foram grandes as suas lutas e sofrimentos. E aí o verso 33, interessante que no verso 33, ele expande isso dizendo: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados. A coisa estava difícil. E ele continua: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. Aqui, então, é lembrado que em meio às adversidades, em meio às próprias lutas e sofrimentos vividos por aquela igreja, por aqueles crentes, por aquelas pessoas que, ao serem salvos, começam a viver a perseguição, mesmo assim, mesmo sendo provados, aqueles homens e mulheres ainda estavam dispostos a abençoar e cuidar de outras pessoas, que ele vai chamar aqui de encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Eles não estavam preocupados com os seus bens terrenos, com a sua riqueza, ou com aquilo que poderia trazer uma certa segurança a eles. E ele continua: e tendo ciência de possuirdes vós mesmos, o quê? Patrimônio superior e durável. Herança incorruptível, imaculada, imarcessível. Assim como aqueles crentes que eram os crentes que eram alvos da mensagem de Pedro, esses aqui também tinham essa realidade, a realidade de, mesmo passando por dias maus, ainda assim se alegravam e bendiziam ao Senhor, e eram frutíferos, serviam a Deus, servindo ao próximo, porque eles sabiam que tudo aquilo tinha um tempo determinado, e que os bens que eles tinham não se comparavam ao patrimônio que era superior e durável. Aí o autor, ele chama a atenção daqueles crentes, dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Confiança. Confiança é fé, é um sinônimo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O autor está lembrando, há anos atrás, quando vocês foram alcançados, vocês começaram a serem perseguidos, a ter lutas, provações, sofrimentos, e diante de tudo isso, vocês ainda permaneceram firmes, alegres, porque vocês sabiam e entendiam e ainda compreendem a questão da sua vida nos céus. Agora, eles, naquele momento, vêm ver o céu, ele diz: olha, não abandonem, portanto, essa esperança, a confiança, porque ela tem grande galardão. E ele continua: com efeito, tendes necessidade de perseverar. Lembra que eu disse a vocês no verso 5, lá do texto base, o texto de 1 Pedro, verso 5, que há uma segurança do crente chegar até os céus, e essa segurança é o poder de Deus. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Aquele poder que nos regenerou para uma viva esperança. O Espírito Santo, que habita em nós, ele é o selo e o penhor da nossa salvação. A gente tem, eu tenho certeza disso. Não importa os caminhos que eu venha a trilhar, no final das contas, Deus me colocará no caminho que eu devo andar. Parece que isso nos dá carta branca para viver uma vida relaxada, uma vida sem nos preocuparmos com uma vida de santidade, de abrir mão dos nossos próprios desejos e da nossa velha natureza. Porque, ora,
A perseverança do santo garante que eu vou chegar no céu. Não depende de mim, da minha força, da minha inteligência e nem tampouco da minha espiritualidade. A doutrina da perseverança dos santos não nos leva a viver uma vida omissa e pecaminosa. Pelo contrário, nos leva e nos conduz a uma vida de santidade, de retidão, e tudo isso regado pela perseverança. Se eu sei que eu sou salvo por meio de Jesus Cristo, se eu sei que fui iluminado pelo Espírito Santo, se eu sei que Deus habita em mim, eu diariamente vou perseverar na luta contra o pecado. O crente que nasceu de novo, ele vai diariamente perseverar contra tudo aquilo que não é a vontade de Deus, será algo natural, porque foi regenerado pelo Espírito. O homem natural, ele tende a ser levado e conduzido por todo o pecado. Mas aquele que nasceu de novo, ele persevera, e persevera até o fim. É isso que o autor aos Hebreus, ele remete: com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverar. Então, crente, se você de fato, de verdade, eu creio que todos quantos estão aqui são salvos, foram eleitos, separados por Cristo, é obrigação sua, é obrigação minha, é obrigação nossa perseverar, para que, havendo feito o quê? A minha vontade, a vontade do homem ou a vontade de Deus? O autor dos Hebreus diz que eu vou perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, eu alcance o quê? A promessa. Essa é uma ação do crente. O crente é salvo. O crente, ele é separado, ele é santificado. Mas o crente, através da sua vida no altar, da sua vida de oração, na sua vida de confiança em Deus, de intimidade com Deus, ele continua no processo da santificação. E a gente alcançará a promessa. E é interessante porque o autor diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, o quê? Ele virá, ele não tardará. Jesus está voltando. E aí, então, o autor usa um texto bem conhecido nosso. Você lembra desse texto? Olha o que diz o verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. A gente está falando de Abacuque. O profeta Abacuque, diante do caos vivido por ele vivia um caos em que ele pregava o evangelho, anunciava a palavra, anunciava àqueles que deveriam se arrepender, e o povo de Judá nada de se arrepender. Aí Deus dá a sentença, e a sentença era: vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. É certo. Eles já se aproximam com os seus cavalos e cavaleiros, já se aproximam com o seu poder bélico, e te arrastarão vocês para a Babilônia. É certo que isso acontecerá. Abacuque se inquieta, como nós também o faríamos. Como pode um Deus santo, um Deus perfeito, permitir que o seu povo seja futicado, passe pela provação por meio dos inimigos de Deus, por meio de pessoas que são ainda mais cruéis, ou desconhecendo mais ainda do que o povo de Deus quem é Deus? Como Deus permite? E depois de Deus mostrar a ele a realidade, ele entende que o justo viverá pela fé. É por isso que no final do seu livro, ele termina o capítulo 3 com um louvor a Deus. Assim como
Pedro começa a sua carta louvando a Deus. Abacuque encerra a sua carta louvando a Deus, bendizendo a ele, dizendo: não importa, tudo pode me faltar. Pode me faltar a comida, a bebida, a roupa, mas eu me alegrarei em quem? No Deus da minha salvação. O crente é aquele que sabe a sua origem pecaminosa, mas sabe que o seu final, por graça e misericórdia, é morar com Cristo na eternidade. O justo vive pela fé, e nós somos convidados a, no tempo presente, viver pela fé. E ele diz, no verso 38 ainda: se retroceder neles, não se comprais a minha alma. E isso é interessante, né? Porque isso corrobora com a mensagem paulina, a mensagem de que o eleito irá perseverar até o fim. Mas se ele não for eleito, ele não vai ser salvo. O eleito não perde a salvação. O não eleito não tem a salvação. O autor está dizendo: se ele retroceder, se voltar atrás, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, você pode ler comigo o verso 39? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para, somos, entretanto, os da fé, para a conservação da alma. Que lindo! O crente passa por dias adversos. A aprovação é a ação direta de Deus através da sua soberania, do seu controle, da sua providência. Ele permite que o crente viva dias adversos, mas essa permissão é para que a nossa fé, que está sendo provada desde o momento que nascemos de novo, seja aprovada por Ele mesmo. Amém? Nós somos provados para sermos aprovados. E é isso que o verso 7 diz para a gente: para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, a fé daquele que nasceu de novo é uma fé que não é como a palha, não uma fé fragilizada, não é aquela fé que na primeira dificuldade reclama de Deus e diz: eu não quero mais servir a Deus. O que me prometeram não é o que é. Eu imaginei que eu teria sombra e água fresca. Eu imaginei que era só eu declarar. Eu pensava que só era manter firme naquilo que o meu líder disse que eu devo fazer, que eu não vou ter problema nenhum. E logo fica pelo meio do caminho. Lembra da ilustração de Jesus? Sobre as sementes que foram lançadas em terra? Elas caíram em diversos locais, mas só em um local ela germinou e produziu fruto. A fé é provada para ser aprovada pelo Deus que implantou a fé salvífica no coração dele. Essa fé, que é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ela redunda em louvor, glória e honra na revelação de quem? De Jesus Cristo. A fé que recebemos, ela é provada para ser aprovada, e depois de ser aprovada, ela é recompensada. O verso 8, o verso 9 fala sobre isso. E Pedro diz no verso 8: a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. O quê? A salvação da vossa alma. Nós somos provados para sermos aprovados,
E o verso 9 diz: para que no final da provação, depois de sermos aprovados, recebamos a recompensa. E essa recompensa da parte de Deus é a salvação da nossa alma. Interessante porque no verso 8 ele nos lembra de alguma coisa. A mesma coisa que lembra aos crentes que eram os crentes que eram seus alvos, o alvo da sua carta. Os crentes de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqueles crentes eram crentes que podemos dizer da segunda geração. Eles não tinham visto Cristo. A grande maioria, se não todos que ali estavam, eles não tinham passado pela oportunidade de serem ministrados por Cristo. Eles não ouviram o Sermão do Monte. Não. Eles não tiveram a oportunidade de se assentar horas e horas, longas horas, ouvindo a voz de Jesus Cristo. É por isso que Pedro diz que eles não viram, mas mesmo não vendo, tocando, apalpando a Jesus Cristo, eles amam a Cristo. Mesmo não vendo Jesus Cristo pessoalmente, eles se alegram com uma alegria que eles nem ao menos podiam qualificar e explicar esta alegria. Que nós, queridos irmãos e irmãs, que somos a igreja do Senhor no presente, possamos nos alegrar com a verdade de que nós somos salvos pela graça, de que nós fomos regenerados por meio do Espírito Santo, que nós temos nova vida, que nós temos a garantia da eternidade, que Jesus, como ele mesmo diz lá no capítulo 14, registrado por João, ele diz aos discípulos: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, por isso eu vou para preparar lugar, para que aonde eu estou ou estejais vós também. Que nós nos alegremos nesta verdade, na verdade que aquele que começou a boa obra tem o poder para concluir esta obra em nós. Mas que enquanto estivermos aqui, em meio às adversidades, aos dias maus, nós precisamos nos lembrar que Deus está trabalhando por meio destas provações, dessas adversidades, para que nós sejamos purificados, fortalecidos e nossa fé seja uma fé vigorosa, uma fé forte, uma fé viva, e esta fé nos conduza dia a dia até o grande dia final. Deus caminha conosco. Deus está ao nosso lado. E por isso, eu e você temos motivos de sobra para permanecermos firmes até aquele grande dia. Esperamos com paciência no Senhor. Esperamos a sua volta. Esperamos o seu retorno. E no seu retorno, todas as adversidades chegarão ao fim. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Ele enxugará dos nossos olhos as lágrimas. E nós viveremos eternamente ao seu lado. Que nós sejamos confortados como aquela igreja em meio à perseguição, que, como disse, cresceria ainda mais, foi confortada. Palavras como essa fizeram com que crentes, ao serem arrastados para a arena em Roma e serem desafiados pelos seus pretores, pelos inimigos do Evangelho, a negar a Cristo, se eles negassem a Cristo, eles seriam perdoados.
essas palavras de Pedro puderam trazer coragem e força para que eles perseverassem até o fim. Que essa palavra nos dê força e vigor para nos dias maus, os dias como esse que vivemos, possamos permanecer até o fim. Quero te convidar a orar, agradecendo a Deus, mas entregando o nosso viver nas mãos do Senhor. Que venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos e dos nossos pensamentos pecaminosos. Que possamos olhar para as adversidades, para as provas, e saber que Deus prova quem ama. E após sermos aprovados, seremos aprovados. E sendo aprovados, receberemos a grande dádiva que Deus preparou para nós, que é a mansão celestial. A eternidade ao lado de Cristo. Senhor Deus, nós nos alegramos com grande alegria no Senhor, porque sabemos que a nossa jornada, por mais longa que seja nesse tempo presente, será uma jornada mista, em que haverá tempo em que nossos corações exultarão de tal forma com as bênçãos derramadas pelo Senhor, os livramentos proporcionados pelo Teu Espírito, a força que o Senhor nos dá para seguir e prosseguir. Mas haverá momentos em que os nossos corações poderão se encontrar abatidos, seja por meio do saber ou vivenciar uma doença, uma enfermidade física, seja por perder alguém que amamos, seja por algum motivo não termos o pão de cada dia, seja pelas pressões da sociedade. Haverá dias difíceis em que o sorriso em nossos lábios deixarão de se tornar algo visível. Mas internamente, o nosso coração e o nosso louvor continuarão presentes na nossa vida, porque nós sabemos e conhecemos em quem temos crido. A igreja, nesses últimos tempos, e vivemos os últimos tempos, passaria e passa por grandes provações e adversidades. Essa é a mensagem escatológica. Muitos apostatarão, porque a sua fé é como a palha. E diante da provação como no fogo, voltarão os seus olhos para o passado e desejarão, mais uma vez, viver a realidade vivida anteriormente. Mas não nós, Senhor. Nós somos aqueles que foram alcançados pela graça. A fé genuína habita em nossos corações. Esta fé que é crescente, que cresce por meio da intimidade contigo, da oração e da leitura da palavra. Uma fé robusta, que não se amedronta com os desafios, antes glorifica a Deus, louva a Deus, agradece ao Senhor por poder ser participantes nestas provações, porque isso demonstra que nós não somos desse mundo.
A nossa oração é como a oração do Senhor Jesus, que diz ao Pai para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda, Senhor, as famílias, para que, guardados pelo teu Espírito, possamos perseverar até o fim. Que nada nem ninguém nos desvie do alvo proposto por Cristo a cada um de nós. E que perseveremos até o fim. Nós te agradecemos e te louvamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.